É preciso que os angolanos tenham atenção, que ao saírem daqui da terra e quando encontram esses irmãos que fazem propaganda, alegando criar condições para eles lá fora e que lhes vão auxiliar a arranjar as condições para terem residência, isso é um paradoxo, isso é uma utopia. Isso é um bungle-bang de todo tamanho. Mas como? Se ele garantiu que vai ajudar? Esses cidadãos angolanos que estão habituados, saem da Angola, com os hábitos, com os maus hábitos, que levam daqui, que não tem nada a ver com aquilo que é a educação e os princípios do povo angolano, e vão para lá para fora com essas teorias, esses indivíduos querem apenas extorquir e tirar michas do bolso do pacato cidadão que sai de Angola à procura de melhores condições de vida. Essa cena de vou emigrar à procura de melhores condições de vida é mesmo assim? É assim. Primeiro, é importante que quem vá fazer uma migração tenha que ter a audácia de fazer um planeamento estratégico em termos de finanças, em termos de residência. Por exemplo, para pagar uma residência, então vocês estão em um erro evidente. Lá imobiliário é muito caro? Obviamente que é extremamente caro. Oh, yeah. E os angolanos estão a sair daqui, estão a sair com uma falsa percepção de que viver em Portugal é viver muito bem. Não é bem assim. Tanto como as pessoas saem daqui à procura de melhores condições de vida e se calhar vão ter acesso a uma melhor alimentação do que aquilo que tinham aqui, vão ter acesso a um teto, mas se tiverem um teto de um familiar ou uma casa própria em Portugal. Se não, se tiverem que alugar primeiramente um quarto para viver durante, sei lá, 1 ano, 2 anos, a pagar no mínimo 350 a 400 euros mensais. Um quarto? Por um quarto. Na cidade, no centro? Não, estamos a Zona falar... Nobre? Não. Estamos a falar numa Lisboa, linha de Sintra. Aí. Dizer assim, para ter acesso àquilo que são as necessidades básicas, para teres acesso ao cartão de cidadão, devias pagar 50 euros, vais pagar 150, ou vais pagar 200. É a micha. É a micha. Então é importante que não caiam nesse conto. Se calhar aqui os micheiros e esses que fazem esses negócios vão ficar muito pulos comigo, mas é a realidade. É a realidade. Mas nem tudo é tão bonito quanto aparenta. Hoje Portugal tem extremas dificuldades em termos de saúde. A saúde é extremamente cara. Ok. A educação... É cara, mas é eficaz. Também eficaz até que ponto? E porquê é que nós estamos sempre a olhar para aquilo que é o umbigo dos outros e não olharmos para o nosso próprio umbigo? Eu repito. Uma instituição não trabalha? Ele sai daqui formado, licenciado, não trabalha num banco, numa administração? Porque para isso os portugueses não tinham necessidade de migrar. O que é que faz com que o pacato cidadão português, o doutor formado na área de Direito, acabe por ter que migrar para outro país à procura de melhores condições de vida? Então nós temos que perceber que o problema não é um problema de Angola. É um problema mundial. E uma coisa que sai daqui fraco, sem dinheiro no bolso, só tem mesmo dinheiro da passagem, alguma coisazinha aí para comer? Eu não aconselho a partir. Senão vai-se ver na inerência de ir viver debaixo de uma ponte. Temos muitos manos lá nessas condições? Existem muitos estrangeiros a viverem debaixo de pontes. Sim, senhor. E não voltam principalmente aquele povo da Ásia Central, os nepaleses, os indianos. Logo, um pai de família, se não tiver as condições básicas para a sua subsistência, se não tiver o pão de cada dia para alimentar a sua família, se não tiver a dignidade de ter um emprego, se a sua mulher for uma zungueira, eventualmente ele, enquanto cidadão, não vai se sentir como uma parte dessa pertença de um país tão grande e digno que é Angola. O que é que ele vai fazer? Automaticamente vai pensar em migrar. Queres me dizer, qualquer economia a nível do globo só funciona se os créditos funcionarem. Eu repito, Angola é um país rico, abundante e propenso para que todos os angolanos possam dar certo. E nós temos aí exemplos concretos disso. É extremamente importante que os ministérios de tutela, o Poder Executivo, encontrem soluções de microcrédito
para que os jovens consigam prosperar. Tá bem, mas E desculpem se não gostarem daquilo que eu disser. Angola não é só Kuduro. Angola é Macemba. Angola tem a sua própria cultura oral, que são as nossas línguas nacionais. Ok. O Kimbundo, o Umbundo, o Kikongo, o Chokwe, o Nganguela e qualquer outra língua com a qual nos identificamos. Mas muitos não sabem como é que vão falar. Não, mas não sabem falar. porque não aprenderam. Não, também Se não você houve olhar- propagação. É assim. Não, isso as rádios não falam, as Isso não é televisões não verdade falam. porque se você for Mesmo para na casa... escola não tem Não é isso. na escola que você vai aprender isso. Vai-me É em casa. falar o avô. Não, você vai Vai-me falar o avô. Vai para a casa de um bacongo, não existe nenhum bacongo, desde o mais pequenino até o mais velho que não saiba falar Kikongo. Vai para o sul de Angola, você vai para a casa de um indivíduo do Ambo, não existe ninguém desde o mais novo bem, até o mais velho que não saiba falar Umbundo. O que- Em Malange, no Coisa Norte, aprende-se a falar o dialeto Kimbundo desde pequenino. O que é que eles fizeram que Talvez Luanda em não fez? Não, se calhar Luanda, por ser a capital e devido ao fator colonial daquela altura, não nos permitiam falar o Kimbundo Peraí, aqui. há gente que sente vergonha de falar Kimbundo? Não, se calhar, sim, porque antigamente quem falasse Kimbundo era chamado de Matumbo nos metros. Ok. Você vê os cabo-verdianos a falar em crioulo, você vê os langas a falar em lingala, você vê os malianos a falar em soninqué, mbambará e os seus dialetos, mas você não vê nenhum angolano a falar o seu próprio dialeto. Você vai dizer o quê? Que isso é um problema cultural? É, sim senhor, um problema cultural. Mas é extremamente importante que nós, angolanos, comecemos a olhar para a nossa cultura com maior responsabilidade. Nas bandas fora o Kuduro, como é que o angolano, é identificado? Não como aquele que fala o calão. É o calão. O que nos identifica na diáspora é a maneira como falamos a língua portuguesa. Ah, é? É através do calão. Você vai identificar que esse é angolano. Você não vai ver o angolano a falar Kimbundo. Você não vai conseguir identificar que esse é de Malange, porque falou Kimbundo no metro ou no comboio. Este programa Você vai... tem o patrocínio da Manuel Rosa Business Corporation. Gerimos a sua motorizada. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si. O contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato Standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. SR Construção Limitada. Construção e manutenção de piscinas. Estamos localizados na Via Expresso, Avenida Principal do ESA Paradise. Contactos 923-320582 943-979722. SR Construção Limitada. Em matérias de piscinas, estamos sempre na linha da frente. Garantimos o seu conforto e lazer. SR Construção Limitada. De ouvinte. Papo reto. Ouvinte e audiência, boa noite. Bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio 20. 18 horas e 14 minutos. Hoje, quarta-feira, 6 de março de 2024. Então, propomos-nos novamente conversar com o senhor que está aqui nas imagens. É já bem conhecido, está certo? Por cá já passou 2 a 3 vezes, se calhar esta é a 4ª vez que o mesmo está cá, e porque nós temos muito gosto em entrevistá-lo, gostamos muito de tê-lo aqui para falar sobre questões sociais, e ele muitas vezes é chamado para isso e ele aborda bem, apesar de ser também artista, tá?
questões sociais e arte, ele conversa aqui conosco, é muitas vezes chamado para esse efeito. Então, você ouvinte que está acompanhando-nos pelo Facebook, siga a nossa página para estar por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando para si. Você que está conosco pelo YouTube, faça o mesmo. Subscreva o nosso canal para estar por dentro de todas as informações, está certo? Empresários que pretendem então fazer negócio, alavancar seus níveis de venda, entrem em contato usando o número que está em rodapé. Este número é para chamadas normais e também para WhatsApp, tá? Estamos disponíveis 24 horas por dia, todos os dias de ano para si. Vamos fazer publicidade na rádio e já voltamos, tá? Intervalo para a publicidade, até já. Atenção ouvinte, isso é para si, esta informação é para si e para a sua empresa, tá? Você que pretende fazer tradução de documentos, pretende fazer tradução de filmes, legendar filmes, novelas ou interpretação de grandes conferências, cimeiras ou mesmo interpretação de reuniões diplomáticas, a WeMango dá-lhe esta oportunidade. Eles fazem tradução de documentos, tradução de filmes, novelas, videoclipes, fazem interpretação de conferência, grandes cimeiras, e atenção que eles têm um material de ponta, tá? Para grandes conferências, como você vê aí nas imagens, tá certo? Eles prestam serviço para particulares e empresas. Eles prestam serviço na África do Sul e também cá em Angola. Então você que pretende fazer grandes conferências, tá aí a WeMango tem esta possibilidade para si. Eles também fazem estudo de mercado. Você que pretende investir num determinado mercado e não sabe como, não tem a certeza se vai ter sucesso, eles fazem esse estudo de mercado, esse estudo de viabilidade, para então conseguir, de modo aí, consiga atingir o público-alvo, tá? Então, são as grandes capacidades, as grandes valias da WeMango, a tradução e estudo de mercado. Ligue já e solicite os seus serviços. Ligue para o 943-593368, 943-593368 ou para o 222-732-102, 222-732-102, tá certo? Ou puxe pelo WhatsApp usando o número 990-73-60-44. Então a WeMango vai ajudar. Ângelo, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui novamente. É sempre uma honra muito grande poder estar na Rádio 20 e fazer parte daquilo que é o contributo para o desenvolvimento de uma Angola maior, mais coesa, com mais princípios e mais valores. Ok, muito bom. Tiveste 45 dias em Portugal, certo? Certo. De que é que você teve mais saudades enquanto estavas lá? Da banda? É assim, primeiro nós temos que perceber que existem diferenças estritamente culturais, muito ambíguas. Portugal, a cultura portuguesa é uma cultura fechada, uma cultura absolutamente aversa à nossa cultura. Nós somos um país quente, um país dançante, um país de amor, um país de alegria, um país de harmonia. Isso. Nós culturalmente somos, permitam-me aqui dizer, a nível cultural, os melhores de África. E eu não vou dar créditos a outros países, porque enquanto angolano vou dar créditos ao meu país. Mas atenção, nós temos que perceber aqui uma coisa, Paulo. E como o tema aqui que nos remete à fala diz respeito àquilo que é o factor migratório, nós temos que perceber e olhar para um contexto de uma Angola de há 30 anos atrás. Em 1980, finais da década de 80, meados, princípios da década de 90, houve muitos bons angolanos, da classe média, da classe alternada e da classe... E até do próprio classe povo. Baixa mesmo. Classe baixa, que na altura emigraram devido ao fator guerra. Isto foi há 30 anos atrás. Volvendo-se 30 anos, nós nos deparamos com uma Angola onde o factor migração tem sido uma constante no dia-a-dia. Mas nós temos que nos perguntar o que é que faz com que o pacato cidadão angolano hoje tenha a tendência de emigrar para outros países. Quais são as causas? Quais são as causas? Quando nós falamos no fator nacionalismo ou patriotismo, nós temos que perceber que o patriota é um indivíduo que ama a terra. Logo nos remete a pensar que
no âmbito daquilo que são as teorias da pirâmide de Maslow, Ok. o ser humano está intrinsecamente ligado às suas necessidades. Quais são as necessidades? São as necessidades básicas para o desenvolvimento humano. Saúde, para além da saúde, a educação, para além da educação, a família, ou seja, a sustentabilidade familiar, Ok. a terra é a casa, onde eu vou educar os meus, e o trabalho, um trabalho digno que me permita me manter na minha terra. Pois é. Hoje, pessoas da classe média e pessoas da classe baixa pensam em migrar para o exterior, se calhar por causa dessa pertença nacionalista. E nós temos que perceber que se o executivo no poder hoje dissesse assim: vamos abrir as fronteiras de Angola para os angolanos circularem à vontade, ninguém mais ficaria em Angola. Ok. Porque não tem aqui essas necessidades básicas, saúde, educação, segurança. Obviamente que nós temos que melhorar em vários aspectos, mas nós também temos que perceber que Angola, apesar de todas as debilidades, apesar das várias vicissitudes que nós temos aqui uma oportunidade de aprender com os erros do passado e melhorar o nosso futuro. Nós somos um país, Paulo Negro, nós somos um país rico em cultura, nós somos um país rico em gastronomia, somos um país rico em termos de turismo, nós somos um país rico em termos de esportistas. Nós estamos contados. E minerais também. Perdão? Minerais, sem falar nessa questão. Ok. Mas é importante saber e percebermos que qualquer economia a nível mundial funciona se existirem micro e macrocréditos. Os microcréditos, as economias a nível do globo, assim funcionam. Mas isso é Porquê? responsabilidade do banco. Mas não estamos a falar aqui apenas daquilo que os bancos devem fazer. Estamos a falar dos microcréditos. Porque é assim que funciona nos outros países. As economias desenvolvem se os microcréditos funcionarem. Por exemplo, fala-se em Sua Excelência, Presidente da República, que o camarada João Manuel Gonçalves Lourenço falou e muito bem naquilo que é a diversificação da economia. Mas logo, o Poder Executivo e os ministérios de tutela que têm a responsabilidade de fazer acontecer, devem olhar para as questões que se ligam principalmente à nossa juventude. Tem aí o FADA, um crédito disponibilizado pelo BDE para apoiar a agricultura. Mas só que muitas vezes estes créditos, eles vão para lá pedir esses créditos. Não é, o destino não é dado, o destino não é devidamente, não é o destino esperado quando então o executivo disponibilizou aquele crédito. Paulo Negro, eu não estou a falar de uma instituição em particular. Eu estou a falar de uma forma geral. E o que eu quero dizer é que o Ministério da Agricultura, o Ministério dos Transportes, o Ministério das Finanças, o Ministério da Cultura, o Ministério dos Desportos devem criar comissões com base naquilo que são as premissas dos despachos presidenciais que estão aí, existem, e dizer assim: não, nós temos que trabalhar com o governo da província de Luanda, que conhece muito bem quais são as questões ligadas à juventude angolana, ao povo angolano, e principalmente ao povo de Luanda, né? E dizer assim: epá, temos que criar comissões com os deputados, que são os representantes. Representantes. Teoricamente. Segundo o que consta. Teoricamente. Segundo o que consta, são os representantes do povo diante do Parlamento. E dizer assim: vamos criar comissões com os ministérios e com o governo da província, no sentido de oferir quais são as reais necessidades da juventude angolana. Porque a população angolana é feita maioritariamente pela juventude. Ok, mas para que você tenha noção. Mas não fazem porquê? Paulo Negro. Paulo Negro. Falas, parece ser tão simples, e não fazem porquê? Nós temos atualmente em Luanda 9 milhões de habitantes, dos 32 milhões de habitantes que Angola tem. Logo, um pai de família
se não tiver as condições básicas para a sua subsistência, se não tiver o pão de cada dia para alimentar a sua família, se não tiver a dignidade de ter um emprego, se a sua mulher for uma zungueira, eventualmente ele, enquanto cidadão, não vai se sentir como uma parte dessa pertença de um país tão grande e digno que é Angola. O que é que ele vai fazer? Automaticamente vai pensar em migrar. Queres me dizer, Ângelo, que uma das causas que leva à imigração é o facto de muitos angolanos não serem tidos nem achados aqui no país? Não tenho nada, aqui não... Não se trata disso, nós temos angolanos da classe média também a emigrar. Eu pessoalmente conheço e tenho amigos então, alguém da classe média que eram bancários aqui, mas que atualmente migraram para Portugal. Não, mas então por que se ele tem condições de pagar uma clínica, pagar a energia em condições, pagar uma renda em condições, vai por quê? Eu vou repetir, Paulo Negro. Qualquer economia a nível do globo só funciona se os créditos funcionarem. Eu repito, Angola é um país rico, abundante e propenso para que todos os angolanos possam dar certo. E nós temos aí exemplos concretos disso. Nós tivemos o CAN agora, recentemente, em que os angolanos estiveram unidos, não é por serem de partidos diferentes, não é por serem do norte, do sul, do oeste ou do oeste. Não é porque eu sou quimbundo, você é o vimbundo, ele é umbundo, ele é choco e ele é kikongo. É angolanos de norte a sul que estiveram unidos no mesmo propósito. Porque o que é que nos uniu? Foi o desporto, foi o futebol. Então, repito, é extremamente importante que os ministérios de tutela, o Poder Executivo, encontrem soluções de microcrédito para que os jovens consigam prosperar. Tá bem, mas ele quando for para fora, quando ele for fora do país, quando ele migrar, vai encontrar também essas condições de microcrédito para ele? Não, eu não... A pergunta é essa. Nós precisamos de perceber uma coisa. Aquilo que nós não encontramos na nossa terra, nós vamos procurar sempre em terras exteriores. E hoje nós temos centenas de milhares de angolanos a emigrarem para um país com o qual eles se identificam culturalmente. Culturalmente a nível linguístico. Okay. Nós estamos a falar de Portugal. E não é como há 500 anos atrás, que os africanos tinham que ir em grilhões, em porões de navio, como escravos para outros países. Mas de qualquer forma nós temos que perceber que existe aqui uma espécie de neocolonialismo, porque nós vamos em aviões, temos que pagar o bilhete de passagem, e se calhar eu formei-me aqui como doutor, e depois eu tenho que ir trabalhar para o exterior como servente, tenho que ir trabalhar na área de restauração, tenho que ir trabalhar na área do turismo, um país como Portugal. Porquê? E porquê é que eu faço isso? Me diz uma coisa. Vamos falar outra vez. Vamos chegar já aí, mas deixa-me só fazer um intervalo rápido para a publicidade, vamos voltar já para não pararmos mais. Ouvintes, intervalo para a publicidade e já voltamos. Até já. Cucoba Car Center. Somos tudo aquilo que você precisa para transformar o seu evento num momento único. Adira aos nossos serviços super eficazes e de muita qualidade. Oferecemos os serviços de piquenique, táxis privados, casamentos, reboque de viaturas 24 horas, excursão, protocolos, compras e vendas de automóveis, os serviços de renta-car e serviços fúnebres. Contacte-nos pelos seguintes terminais: 949 29 69 54 e o 998 81 70 28. Cucoba Car Centers, o melhor para si. Quer comer bem, matabichar, almoçar, jantar e petiscar bem? Então venha com Buessa, a casa de chouriço da Fubu. Nós oferecemos uma variedade de produtos da Quinta de Jogais, incluindo queijo, fiambre, chouriço, mortadela, salsicha, enchidos, maionese, ketchup e muito mais. A preços bem baixos. Venha nos visitar. Estamos na Rotunda da Fubu, bairro Mbom de Chapéu, Rua da Juventude. Para mais informações, contacte 953 35 59 32. Combuessa, a casa do chouriço da Fubu, onde a excelência dos produtos encontra o preço baixo que você procura.
Ouvintes, de volta à rádio, de volta à entrevista na Rádio 20 e fizemos um intervalo para a publicidade, já cá estamos de volta. Então, Ângelo, queria falar algo, mas vou fazer uma pergunta rápida. O que leva um funcionário cá em Angola de classe média imigrar para trabalhar num bar, restauração, pedreira, trabalhos que existem lá, que nós sabemos quais são, que os nossos irmãos lá encontram. O que leva ele a abandonar a vida dele aqui, com as condições mínimas necessárias que ele tem aqui para ir em Portugal e trabalhar onde geralmente trabalha? O patriotismo, eu vou repetir, a questão do patriotismo está ligado intrinsecamente a questões territoriais. Eu sou angolano, sou nascido em Angola e no meu caso particular, se calhar também em função daquilo que são as condições na base da teoria de Maslow que eu hoje tenho. Mas para um pai de família que não tiver as mesmas condições que eu, não tem casa própria, não tem emprego, não tem meios de subsistência para a sua mulher e para os seus filhos, obviamente que esse indivíduo vai procurar melhores condições de vida no outro território. Mas, Ângelo, temos exemplos de pessoas, de gente que venderam casa, venderam carros e foram embora. Mas aí está o que eu estou a dizer. Isso são questões ligadas à pertença e ao patriotismo. Eu posso ter tudo isso e não me identificar, ou se calhar ir à procura de melhores condições de vida para mim e para os meus noutra parte do globo. E nós temos que perceber que a questão imigração é importante e pertinente. Mas nós também temos que perceber que nós vivemos em Angola. Então, e se todos imigrarmos, quem é que vai tomar conta de Angola? E se todos formos doutores, quem é que vai ficar como operário para cuidar das fábricas e para cuidar do campo? Aí está o grande... Qual é a imagem que um governo pode passar a um determinado país quando muitos dos seus irmãos, cidadãos, saem do seu país para outro país? Não sei, vamos perguntar aos nossos irmãos portugueses. Que eles pensam. Hoje nós temos um Portugal que é constituído por velhos, porque os jovens imigraram, e eles tiveram que abrir as portas à imigração. Mas em função disso, nós temos um Portugal um tanto ou quanto falido, em termos de políticas, de imigração, e nós temos uma data de culturas costumeiras diferentes dos costumes, hábitos e costumes da cultura portuguesa, em função daqueles que são os estrangeiros, não é? As pessoas que imigram em busca de melhores condições de vida. Estamos a falar de angolanos, estamos a falar de brasileiros, estamos a falar de angolanos dos PALOP, africanos dos PALOP, e estamos a falar de pessoas de outras origens. Essa cena de vou imigrar à procura de melhores condições de vida, é mesmo assim? É assim. Primeiro, é importante que quem vá fazer uma migração tenha que ter a audácia de fazer um planeamento estratégico em termos de finanças, em termos de residência, por exemplo. Mas se ele está saindo daqui porque está fraco, não tem nada daqui, finanças mais, ele está aí buscando, a procura de melhores condições de vida. Então é como dar um tiro no escuro. Porque se você sai da tua terra, você tem casa própria, para ir viver para a terra de outrem, onde você vai encontrar uma cultura costumeira diferente, onde você vai ter que dar no duro. Atenção, não vai haver michas, não vai haver nada disso. E você vai ter que pagar para ter acesso à questão, no âmbito da teoria de Maslow, que eu falei, a uma residência, e onde você vai deixar metade do teu salário para pagar uma residência, então vocês estão em um erro evidente. Lá imobiliário é muito caro? Obviamente que é extremamente caro. É? E os angolanos estão a sair daqui, estão a sair com uma falsa percepção de que viver em Portugal é viver muito bem. Não é bem assim. Tanto como as pessoas saem daqui à procura de melhores condições de vida e se calhar vão ter acesso a uma melhor alimentação do que aquilo que tinham aqui, vão ter acesso a um teto, mas se tiverem um teto de um familiar ou uma casa própria em Portugal. Se não, se tiverem que alugar primeiramente um quarto para viver durante, sei lá, 1 ano, 2 anos, a pagar no mínimo 350 a 400 euros mensais. Um quarto? Por um quarto. Na cidade, no centro? Não, estamos a Zona falar... Nobre? Não. Estamos a falar numa Lisboa, linha de Sintra. Aí. Dizer assim.
É extremamente Pesado. caro, é extremamente difícil. E depois é preciso que os angolanos tenham atenção, que ao saírem daqui da terra e quando encontram esses irmãos que fazem propaganda, alegando criar condições para eles lá fora e que lhes vão auxiliar a arranjar as condições para terem residência, isso é um paradoxo, isso é uma utopia, isso é um bungle-bang de todo tamanho. Mas como? Se ele garantiu que vai ajudar? Porque esses cidadãos angolanos que estão habituados, saem da Angola, com os hábitos, com os maus hábitos, que levam daqui, que não tem nada a ver com aquilo que é a educação e os princípios do povo angolano, e vão para lá para fora com essas teorias, esses indivíduos querem apenas extorquir e tirar michas do bolso do pacato cidadão que sai da Angola à procura de melhores condições de vida. Não existe nada disso. As pessoas têm que sair daqui informadas para não caírem no conto do vigário. Você acha que há muita gente que sai daqui desinformada, não sabe o que vai encontrar lá? Obviamente que sim, porque as pessoas apenas saem na mera percepção de irem à procura de melhores condições de vida no exterior. É salutar que isso aconteça, é importante que isso aconteça, mas os indivíduos que estão lá há mais tempo acabam por vender um peixe que não é o verdadeiro. E tu, se calhar, porque te queres fazer uma marcação para ter acesso àquilo que são as necessidades básicas, para teres acesso ao cartão de cidadão, devias pagar 50 euros, vais pagar 150, ou vais pagar 200. É a micha. É a micha. Então é importante que não caiam nesse conto. Se calhar aqui os micheiros e esses que fazem esses negócios vão ficar muito pulos comigo, mas é a realidade. É a realidade. Mas nem tudo é tão bonito quanto aparenta. Hoje Portugal tem extremas dificuldades em termos de saúde. A saúde é extremamente cara. Ok. A educação é cara, mas é eficaz. Também eficaz até que ponto? E porquê é que nós estamos sempre a olhar para aquilo que é o umbigo dos outros e não olharmos para o nosso próprio umbigo? Eu repito, nós, em Angola, temos tudo para dar certo. Agora, é importante que quem está a controlar o país olhe e diga assim, não, politicamente falando, eu podia fazer um intercâmbio com Portugal. No que é que eles são bons? Eles são bons em termos de médicos. Então eu enviar médicos para cá, para os médicos portugueses nos auxiliarem e até dar informação aos nossos médicos em determinadas áreas para nós melhorarmos a nossa saúde. É importante que nós criemos cooperação com quem sabe mais do que nós. Isso não é vergonha nenhuma. Ângelo, uma coisa que eu lembrei agora, algo que eu já fui identificado, algo que eu já identifiquei, é que os angolanos muitas vezes saem daqui para Portugal ou qualquer outro país porque acreditam que lá a probabilidade de encontrar emprego é maior. É sim. Na Europa, não é isso? Quem quiser ir para a Europa tem que ter a consciência que vai para a Europa é para trabalhar, é para dar no duro. É para trabalhar na restauração, é para trabalhar na área de turismo, é para dar no duro. Uma instituição não trabalha? Ele sai daqui formado, licenciado, não trabalha num banco, numa administração? Porque para isso os portugueses não tinham necessidade de migrar. O que é que faz com que o pacado cidadão português, o doutor formado na área de direito, acabe por ter que migrar para outro país à procura de melhores condições de vida? Então nós temos que perceber que o problema não é um problema de Angola. É um problema mundial. E uma coisa que eu ouço muito, eu posso trabalhar lá na restauração, mas a minha vida vai ser superior ou equivalente ao que trabalha numa AGT ou num banco. Não sei se isso é verdade. Há muito que se liga em relação a isso. Porque eu não, é muito a qualidade de vida. É assim, eu não vou comparar o nível de vida de quem está na Europa com o nível de vida de quem vive em África. São realidades absolutamente diferentes, são mundos absolutamente diferentes. Mas nós temos aqui a possibilidade de fazer melhor. E eu vou-lhe dar um exemplo específico, Paulo Negro. Você se lembrar, a história nos remete a 1945, quando os japoneses se envolveram na Segunda Guerra Mundial e invadiram Pearl Harbor, que foram os navios
os navios americanos encostados na costa do Índico e explodiram os navios nessa zona. E depois a América retalhou. A América retalhou com as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Ok. O que é que fez com que aquele povo se reconstruísse? Foi a questão de disciplina. Eles tiveram que olhar para os seus erros que cometeram no passado e tiveram que melhorar. Numa altura em que ninguém ajudou o Japão. Eles tiveram que olhar para conceitos, princípios e valores, como a disciplina e o respeito à sua cultura. De 1945 a 1972, o Japão tornou-se na maior potência mundial, ou numa das maiores potências mundiais. Mas isso também deve ser uma iniciativa do governo. Não, atenção, isso deveu-se porque eles voltaram aos seus princípios, à sua cultura e obedeceram os seus valores. Exatamente. Nós, claro. Negrão, Mas atenção, qual é o papel do governo nisso? Para que... O governo tem o seu papel nisso. Atenção, Negrão. Nós temos que intrinsecamente deixar de olhar para o passado e estar sempre a falar dos erros do passado. Nós temos uma oportunidade de melhorar. Eu vou repetir. Angola é um país riquíssimo em cultura, desporto, turismo, minerais, petróleo. Nós somos ricos a todos os níveis. Então é extremamente importante que se olhe, se cada angolano olhar para Angola com essa dimensão, nós a cada dia que passa vamos ter uma oportunidade de fazer melhor. Porque está aqui intrinsecamente mais do que visto que todo mundo quer a mudança. Mas a pergunta que se fala é quem é que quer mudar? Ok. Se nós fizermos essa pergunta, quem é que quer mudar? Todos querem. Não, todos querem. Se calhar todos querem mudar. As pessoas querem a mudança. Mudar de quê? Mudar de comportamento, mudar de postura, mudar de hábitos e costumes, mudar de estar sempre a olhar para o umbigo do outro e não olharmos para o nosso. Já imaginaste, Ângelo, que muitas vezes é falta de ocupação, que se eu tivesse emprego, eu vou, saio de manhã para trabalhar, volto mais tarde, estou cansado, cuido da minha família e durmo. Tenho menos tempo de olhar para o vizinho, falar do vizinho, e a minha vida é mais focada para mim. Então o que eu quero te dizer com isso é que, se calhar, é a falta de ocupação. Há muita gente desempregada. Mas aí eu torno a enfatizar. Há uma extrema necessidade de se desenvolver a economia do país. Nós somos um país capitalista. Os países capitalistas funcionam através da economia de créditos. Nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Há toda uma necessidade de se criar comissões do Ministério das Finanças, o Ministério da Juventude e dos Esportes, o Ministério da Cultura, o Ministério do Planeamento, junto com o Governo Provincial. Hoje olhamos para uma Luanda, estamos a falar de Angola numa amplitude geral. Estamos a falar de uma cidade capital estritamente subpovoada, com pessoas com necessidades a todos os níveis. Então, se nós quisermos que a nossa economia avance, nós temos que permitir que a economia de crédito funcione. É para um jovem, Sua Excelência, vou repetir, Sua Excelência Presidente da República disse diversificação na economia. Então, eu que ouvi isso e que trabalho no Ministério da Agricultura, eu vou dizer assim, não, eu tenho que entrar em conexão com o Ministério das Finanças e abrirmos a possibilidade de existir um crédito bancário, por exemplo, para um jovem que tenha Isso é responsabilidade do governo. Mas isso não é só responsabilidade do governo. Isso é responsabilidade de todo cidadão. Nós temos que apelar... Mas quem vai disponibilizar o crédito? O crédito é o cidadão? Obviamente que não. Pois é responsabilidade do governo. O que eu estou a dizer é que nada está perdido. Nós temos aqui a oportunidade de fazer diferença. E isso nós só vamos conseguir fazer diferente se nós olharmos para aquilo que são os erros que nós cometemos ontem, aquilo que nós estamos a fazer hoje e a maneira como nós vamos caminhar. Os jovens reclamam muito da falta de oportunidade. Não são inseridos na política governamental do país, do governo atual. Certo. Pronto, Paulo então reclama-se muito isso. Paulo Negrão, eu vou repetir.
nós temos exemplos em várias economias mundiais que do zero e do absolutamente nada conseguiram fazer a diferença. Ok. Então, isto é tudo uma questão de disciplina, é uma questão de rigor, porque senão sabe o que é que vai acontecer? Daqui a 20 anos, nós teremos um país onde os jovens já não estarão em Angola, porque terão migrado à procura de melhores condições de vida. E nós vamos ter uma população envelhecida. Envelhecida. Tal como E se calhar com hábitos e costumes de outros povos que hão de vir com os seus hábitos e costumes diferentes dos nossos. E vamos perder a nossa essência cultural. Porque depois vêm os malianos, vêm os senegaleses, dentro daquilo que é o fator migratório. E nada contra os malianos, nada contra os senegaleses, nada contra outros povos. Mas são povos que vêm com hábitos e costumes, culturas diferentes das nossas. Os nossos irmãos angolanos terão imigrado à procura de melhores condições de vida e nós teremos uma Angola diferente. Exatamente, várias culturas aí. Várias culturas, de todas as culturas. Isso é identidade. Falando sobre a cultura, já te pergunto sobre isso também. Surgiu aqui uma pergunta, mas eu quero que você, antes para acabarmos aqui a cena da imigração, o que é que você aconselha para quem quer imigrar? O que é que deve fazer? Quais são as condições que deve ter iniciais? Bem, é assim. Os angolanos que há 20, 30 anos atrás conseguiram comprar uma casa no exterior, foi o melhor que eles fizeram. Porque hoje a questão da imobiliária em Portugal é uma questão extremamente importante e os portugueses sabem disso. Sabem que os imigrantes precisam de teto. Então o que eles fazem é alugar as casas a preços estritamente ambíguos. Lá a renda é cara? Muito cara. Muito cara. Uma renda de um quarto pode começar de 280, 300 para quem está do outro lado do rio, a partir do Barreiro até Setúbal. E não sei se hoje tu consegues encontrar quartos a esse preço, até 800 euros, dependendo do sítio de onde se for alugar. Okay. E uma casa pode ir desde 1.600 euros até 12.000 euros. Mensal. Eu vi uma vivenda agora... Mas isso é na zona nobre. Eu vi. Cascais, obviamente, uma casa a ser alugada a 12 mil euros. Então, primeiro, tenha uma casa. Segundo, tenha um planeamento estratégico-financeiro adequado para poder emigrar. E criem as condições para se adaptarem a uma cultura absolutamente diferente da nossa. Aquele que sai daqui fraco, sem dinheiro no bolso, só tem mesmo dinheiro da passagem, alguma coisazinha aí para comer Eu não aconselho a partir. Ok. Senão vai-se ver na inerência de ir viver debaixo de uma ponte. Temos muitos manos lá nessas condições? Existem muitos estrangeiros a viverem debaixo de pontes. Sim, senhor. E não voltam por Principalmente aquele povo da Ásia Central, os nepaleses, os indianos e tantos outros dessa origem. E não voltam porquê para o seu país? Se calhar porque os seus países de origem nos seus países de origem têm muito piores condições do que aquilo que se calhar nós pensamos que temos aqui no nosso. Ok. Olha, os angolanos no exterior, fora do país, Portugal, sabem mesmo representar a nossa cultura? Eu acho que não. É assim, se nós tivermos que falar em representação da cultura, olhando apenas para o Kuduro, sim, estamos no bom caminho. Okay. Mas se nós olharmos para uma Angola diversificada culturalmente, não. Porque Angola não é só, e desculpem se não gostarem daquilo que eu disser, Angola não é só Kuduro. Angola é Macemba, Angola tem a sua própria cultura oral, que são as nossas línguas nacionais. Okay. O Quimbundo, o Umbundo, o Kikongo, o Chokwe, o Nganguela
e qualquer outra língua com a qual nos identificamos. Mas muitos não sabem como é que vão falar. Não, mas não sabem falar. porque não aprenderam. Não, também Se não você houve propagação. É assim. Não, isso as rádios não falam, as Isso não é televisões não verdade, falam. porque se você for Mesmo para na casa... escola não tem Não é isso. na escola que você vai aprender isso. Vai-me falar o avô. Não, você vai Vai-me falar o avô. Vai para a casa de um bacongo, não existe nenhum bacongo, desde o mais pequenino até o mais velho que não saiba falar Kikongo. Vai para o sul de Angola, você vai para a casa de um indivíduo do Ambo, não existe ninguém desde o mais novo até o mais velho que não saiba falar umbundo. Em Malange, no Kwanza Norte, aprende-se a falar o dialeto quimbundo desde pequenino. O que é que eles fizeram que Luanda não fez? Não, se calhar Luanda, por ser a capital e devido ao fator colonial daquela altura, não nos permitiam falar o quimbundo aqui. Há gente que sente vergonha de falar quimbundo? Não, se calhar, sim. Porque antigamente, quem falasse quimbundo era chamado de matumbo. Okay. No tempo colonial. Hoje você não vê na Europa nenhum angolano a falar em dialeto nos comboios ou nos metros. Você vê os cabo-verdianos a falar em crioulo. Você vê os langas a falar em lingala. Você vê os malianos a falar em soninqué, mbambará e os seus dialetos, mas você não vê nenhum angolano a falar o seu próprio dialeto. Você vai dizer o quê? Que isso é um problema cultural? É, sim senhor, um problema cultural. Mas é extremamente importante que nós, angolanos, comecemos a olhar para a nossa cultura com maior responsabilidade. Principalmente a cultura oral do nosso povo. Mas também você não acha, Ângelo, que deve... Eu vou lhe dizer, não acha, devido a fatores culturais, daqui a 20 anos, Angola não será mais dos angolanos. E nenhum de nós há de se lembrar daquilo que foi a língua oral dos nossos ancestrais. É importante que nós, primeiro, em casa que é o primeiro alicerce de qualquer família, comecemos a respeitar os fatores linguísticos. Comecemos a respeitar Angola na sua oralidade. Ou seja, quer seja falando o Kikongo, o Chokwe, o Umbundo, o Kimbundo ou qualquer outro dialeto. Segundo, nós temos de saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nas bandas fora o Kuduro, como é que o angolano é identificado? Não, como aquele que fala o calão. É o calão. O que nos identifica na diáspora é a maneira como falamos a língua portuguesa. Ah, é? É através do calão. Você vai identificar que esse é angolano. Você não vai ver o angolano a falar quimbundo. Você não vai conseguir identificar que esse é de Malange, porque falou quimbundo no metro ou no comboio. Você vai conseguir identificar que é angolano pela forma como fala a língua portuguesa. Eu não estou a dizer que seja mau, que nós estejamos no mau caminho. O que eu estou a dizer é que nós precisamos de ter uma melhoria contínua a todos os níveis. Se nós quisermos obter uma Angola no qual o fator de imigração já não seja mais uma preocupação. Isso é uma responsabilidade, sim senhor, do Poder Executivo. É uma responsabilidade governamental. Mas isso é uma responsabilidade, acima de tudo, das famílias angolanas. Também existe um pouco de falta de vontade. O angolano na diáspora é unido? Não são. Os angolanos na diáspora não são unidos. Se aqui é aquilo que se vê, é cada um, cada qual. Mas nós aqui temos uma particularidade, apesar das ambiguidades. Somos um povo alegre, apesar das dificuldades. E nós vimos agora com o CAN no futebol. Não estivemos juntos porque eu sou do partido XYZ. Os angolanos estiveram unidos de cabinda ao Cunen por causa dessa união e desse calor humano que as famílias angolanas representam. Mas lá fora não, lá fora é cada um, cada qual, cada um no seu canto e ninguém quer saber de ninguém. Por quê? Porque a cultura desses países e a vida dura que se nos é apresentada na Europa assim nos obriga a ser. Ok. Infelizmente. Estamos quase no final da nossa entrevista. Me diz uma coisa, a cesta básica subiu consideravelmente, há certas famílias que não têm acesso, não conseguem ter acesso à mesma. Qual é a tua opinião quanto a isso? Vou repetir, Paulo Negrão. Dinheiro vai para quem? Para quem tem dinheiro. Água vai para quem? Para quem tem água. Riqueza vai para quem? Para quem tem riqueza. O problema que nós temos
no nosso país. Não é um problema especificamente de falta de riqueza. Se você olhar hoje... É má gestão? Não, se você olhar hoje para a esquadra, não foi isso que eu disse. Não, está a perguntar. Nem tanto por as palavras eu só estou a perguntar. Se nós olharmos para as cadeias, 99% ou 99,9% dos presos que estão nas penitenciárias estão lá por causa de dinheiro ou por causa de falta de dinheiro. É extremamente importante que quem trabalha com a economia deste país olhe para um país numa perspectiva micro e macro. A economia só vai funcionar se houver créditos e oportunidades para toda a gente. O Poder Executivo tem que ver isso. Obrigado pela sua presença na Rádio 20. Muito gosto de ter-te aqui. Do nosso lado está tudo dito. Queres deixar mais alguma informação? Nada a declarar. Apenas dizer que a Rádio 20 é a rádio de todos os angolanos. É a rádio onde é respeitada a opinião democrática de cada cidadão. Isso. E desde o artista ao político, ao cidadão antagónico, é sempre muito bem-vindo e tu és, de facto, o cara. Obrigado, Ângelo. Obrigado mesmo. Já? Sempre a considerar. Obrigado aqui pela partilha, pela sua presença no programa Papo Reto. Muito gosto mesmo. Volte sempre. Ouvinte, obrigado pela sua presença e audiência. Muito gosto também de ter do outro lado. Técnica de seleção musical, seu programa Milton Júnior, Pinox Pro nas imagens. Paulo Negrão no áudio, no microfone. Obrigado, tchau, boa noite.